Olá, eu sou Gustavo Chapchap, sejam bem-vindos a mais um Jet Talks. Recadinhos importantes. O conteúdo vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube da Jet e também fica gravado no nosso canal de YouTube. O tema de hoje é como gerar tráfego e vender em vários canais. Está muito alinhado com esse momento que a gente está vivendo do consumo pós-pandemia. Para falar um pouquinho sobre isso, eu tenho o prazer de chamar o meu amigo Rafael Ferrari, ele que é professor da Com School e da Belas Artes nos cursos de e-commerce e diretor da Sanders, além de especialista em marketing digital com longa experiência. Rafa, você está por aí? Fala, Chape. Tudo bom, meu querido? Prazerzão estar aí de novo com você. Tamo junto, cara. Acho que o tema hoje é um tema bem rico, a gente vai explorar bastante, né? Então a gente tá ao vivo aí numa transformação grande. E aí acho que fica essa dúvida, né? O que vai ser agora, nesse período pós-pandemia, né? A gente estava numa aceleração do digital, os canais querendo se integrar, mas a pauta não era tão urgente em algumas companhias, aí a gente ficou muito urgente, foi todo mundo tentando se adequar, o pessoal em casa, como que a gente vai fazer para chegar nesse cliente? Agora todo mundo se acomodou, né? Teve gente que mudou de cidade, teve lojas que diminuíram o número de lojas físicas, e agora a gente tem que fazer essa adequação da cadeia inteira, né? Exatamente. É meio que um processo de, entre aspas, né, estabilização dos números, né? Porque esse movimento que a gente está vendo agora, ele ia acontecer de toda maneira. A grande diferença, como todo mundo sabe, a pandemia acabou acelerando esse processo, né? Mas teve muita gente que achou que isso ia se perpetuar ainda por um tempo maior. Mas não é, a gente está vendo que não é bem assim. A coisa está voltando meio que ao normal, né? As vendas já estão se estabilizando. É claro, eu tenho muitos clientes aqui, e vocês também, que antes da pandemia era um número, depois da pandemia foi um outro número lá em cima, diminuiu um pouco, mas não é mais o número inicial. Né? Você tem ainda um volume de vendas que é maior do que o que aconteceu antes da pandemia. Então a gente observa isso muito forte nos dias de hoje. Acho que tem dois pontos importantes aí, né? As gerações que ficaram com maior dificuldade de mobilidade foram justamente as gerações mais resistentes ao digital, né? Exato. E de alguma forma, assim, essas pessoas tiveram que se digitalizar, inclusive nas suas tarefas cotidianas, né? Como falar com a família. Então, de repente, ficaram essa restrição. Eu ouvi esses dias não vou lembrar o nome, então perdão, é pela falta de crédito, mas que os consumidores fizeram um supletivo em informação digital, né? E aí eu acho que agora é esse momento, né? Porque ficou faltando algumas coisas, né? Então, legal, voltou, o que eu faço? Então agora eu largo, porque eu não preciso mais, porque eu já estava acostumado no físico, e volto para o normal, que eu acho que isso que não vai acontecer, que é algo que as pessoas estão se organizando. A gente olha até nos shopping centers, né? Agora tem um número maior de mega lojas, né? Porque se entende que não tem sentido alguém sair de casa e ir até um centro de compra para comprar alguma coisa numa lojinha acanhada. Ele faz isso no e-commerce, ou ele liga, ou ele faz via WhatsApp com um profissional da própria loja, né? Então ali tem que ser uma coisa que vale a pena, né? Tem que ser uma experiência, né? Então, assim, acho que outro dia eu vi também um negócio que é o projeto arquitetônico da loja tinha ambientes instagramáveis, né? Então, é isso aí. Tô vendo muito isso também, Chapo. Então é algo que assim ninguém pensava nisso, né? E aí eu acho que aí ele entra exatamente no nosso primeiro tema aqui, que é o tráfego e atração on e offline, né? Acho que cada um tem que atrair de um jeito e aí o que você acha? Como é que isso vai funcionar, né? Como é que eu pego o cliente que entrou no online por alguma campanha de marketing digital, ou porque já era cliente, ou por algum e-mail marketing, ou por algum anúncio em alguma rede social, e de repente eu mostro para ele que ele também tem uma alternativa no físico, né? Tem anúncios geolocalizados, tem uma série de coisas. E ao contrário também, né? Como é que eu faço com que esse cliente que foi à loja por algum motivo também, ou ele passou, eu estava dando um cinema, ou porque ele foi comprar outra coisa e viu, ou ele foi provocado por alguma ação promocional e foi na loja, como é que eu faço com que ele tenha mais momentos de compra também no digital, né? Como eu faço essa coisa toda conversar?
Você falou uma vez numa live que eu assisti sua, eu não me recordo com quem que foi agora, mas você falou um negócio que foi muito forte realmente, cara. A tendência hoje, né, em estabelecimento físico, não apenas estabelecimento físico, mas no geral, quando a gente fala do consumidor, é o que você vai levar de experiência para ele. O cara, muitas vezes, ele vai para o ponto físico, ele vai para a loja, não apenas para comprar um determinado produto. Passou essa época, né? Agora ele quer realmente ter uma experiência diferenciada lá no ponto físico dele. E se a gente não sabe, se a gente não aproveita isso de uma maneira coerente, a gente perde muita oportunidade. É muito comum quando a gente recebe um cliente aqui na agência que quer subir uma loja, quer subir um e-commerce, ele já tem algumas lojas físicas e tal, e ainda dentro da empresa tem, principalmente diretores das lojas, gerentes e tal, eles ainda enxergam o e-commerce como concorrente deles. Eles falam assim, não, pô, o e-commerce está entrando, vai tirar a venda aqui da minha região, tal, coloca o preço mais caro. É muito comum isso, cara, e não é assim, muito pelo contrário. O que a galera ainda não entende é que boa parte do que você vai fazer para o digital, automaticamente você aproveita para o seu ponto físico. Existem campanhas específicas para PDV, assim como existem campanhas específicas para o digital, mas também existem campanhas que são híbridas. Você consegue muitas vezes fazer o tráfego de um a partir do tráfego de outro. Vou te dar um exemplo. Tem um tipo de campanha dentro do Facebook, né, e do Instagram, que é campanha para estabelecimento físico. Imagina o seguinte, você cadastra todas as suas lojas lá dentro, certo? Do Facebook, cria um grupinho de lojas, você vai criar um anúncio e ele vai, de acordo com o raio de localização que você tem, imprimir a loja mais próxima para a pessoa. Só que isso não te impede de convidar o cara para visitar a sua loja online também nesse anúncio. É que eu acho que ali ainda tem uma barreira operacional, sabe? Então, imagina só que eu vou a um centro de compra e compro uma camiseta, né? Padrão, né? Daquela determinada marca. E aí eu comprei de uma cor tal e gostei da camiseta, tive uma boa experiência, o vendedor me atendeu super bem, eu tenho um tipo de afinidade com aquela marca, mas eu quero comprar uma nova camiseta, de repente de outra cor, no mesmo modelo. E aí eu deixo de ir na loja física. E aquele vendedor que fez todo aquele trabalho de me convencer, ele foi importante no processo da jornada, não recebe nada. Né? Eu acho que aí, e aí essa resistência assim, é lógico que a gente que trabalha nesse mundo fala, nossa, esse cara aí está nos anos 70 e tal, mas ela é entendível, né? Assim, é compreensível de fato, assim, né? E eu acho que essa é uma missão que as empresas têm de culturar o time interno, né? De fazer com que eles comprem esse negócio do digital, e aí tem um monte de missões para se fazer, né? De ajustar como é que vai ser o modelo de remuneração variável desse vendedor, como é que você vai incentivar que ele fale sobre o e-commerce, porque para o cliente já é uma coisa só. Né? Eu tenho um caso, até a gente não pode falar o nome, mas que eu achei assim, é uma empresa, uma rede de lojas grande aí de moda masculina, e eles têm umas 50, 60 lojas, mais ou menos. Umas 20 lojas são próprias, 40 franquias, e o e-commerce é franqueado. Caramba, então, franqueado. Então, assim, ninguém pode vender online, porque ele tem exclusividade de venda online, mas ele é um franqueado. E aí ele entra justo nessa seara, sabe? Todos ajudam ele a vender e ele não ajuda ninguém a vender. Não ajuda ninguém, exato. Então, acho que tem uma parte que vem de cima para baixo, né? Até da leitura desses dados ser feita direito, né? De fazer com que o cliente ele circule por esses vários canais e todo mundo ganhe. E aí, então, assim, porque a missão da empresa, da loja, é aproveitar todo o tráfego, né? Então, exatamente, tudo que chega. Online, eu preciso, de alguma forma, converter ele, e aí o cliente que está na loja física, eu preciso converter ele e fazer com que ele vá para online em algum momento, porque o físico está limitado às vezes que ele está lá perto, né, geograficamente. Então, eu acho que tem uma lição que aí poucas pessoas veem, né? Acho que vou botar um e-commerce, aí eu vou resolver as brigas aqui, de repente eu vou aumentar o preço de um produto ali, eu vou separar as linhas, e a gente vê que não é assim que funciona, né? Acho que tem um exemplo... claro, eu até usei isso numa palestra esses dias, que até as datas ajudam, né? O Magazine Luiza anunciou que entra no Rio de Janeiro, com 50 lojas físicas, e 3 ou 4 dias depois eles anunciam que mais de 70% da receita vem do e-commerce.
Então, se você pensar, por que o cara que tem uma receita, 70% da receita do Google vai abrir 50 lojas físicas, né? E tem sentido, ele entendeu que o cliente ali é o mesmo, que ele tem que ter um apoio da comunidade, que alguém vai trabalhar lá, que vai gerar uma empatia, que o ponto físico vai ajudar a mostrar o valor do e-commerce, que a loja vira um outdoor, que ele aumenta os centros de distribuição, e tudo que a gente já sabe, né? Então, eu acho que tem esse ponto, e aí é o nosso segundo tema, Rafa, que aí eu queria que você comentasse, que são as estratégias de atração para o multicanal, né? Então, você deu uns exemplos aí na primeira resposta, mas, por exemplo, campanha de Waze, campanha de Google geolocalizada, campanha de e-mail marketing de loja física, cupom do e-commerce para loja física de acordo com a localização do cliente. Eu queria que você desse alguns exemplos práticos do que você enxerga aí. Acho que vai ajudar bastante, porque a hora que essas pessoas que estão à frente das operações enxergam a possibilidade que tem, eu acho que aí o negócio vai embora, porque é só ir fazendo, né? Você vai ter exatamente. E tem que fazer. Exatamente. Cara, é assim, é você entender, muitas vezes até que o seu vendedor de loja também, ele não deixa de ser uma mídia para você, né? Até complementando a observação que você fez do primeiro tópico, se você coloca o seu vendedor no circuito, não exclui ele, e ele faz esse papel de divulgação da sua marca, por que não? Ele tem a audiência dele. Alguns têm menos, alguns têm mais, mas só que se você consegue fazer com que aquele cara receba, seja comissionado por isso, aquele cliente que comprou a primeira vez, a gente tem campanha de remarketing, a gente tem um monte de campanha de estratégia para fazer o cara comprar de novo. Mas isso pode ser feito pelo seu vendedor também. O cara que entra uma vez, se ele consegue depois entrar em contato, fazer um contato ativo, que não deixa de ser um marketing ativo isso, entrar em contato depois com esse cara pode ser uma puta oportunidade. A grande diferença é que a gente não está mostrando um anúncio frio para esse cara. Eu posso criar um monte de estratégia, Chape. Eu posso chegar aqui e falar assim, beleza, vou pegar compradores dos últimos 30 dias, excluir quem já comprou, visitantes dos últimos 30 dias, excluir quem comprou dos 7 dias, enfim. Mas vai ser um anúncio, cara. O vendedor não. O vendedor vai dar um bom dia, vai dar uma boa tarde, ele já sabe o que ele comprou, vai perguntar se serviu bem uma roupa, vai perguntar se aquele produto deu certo. Então, realmente colocar o humano também dentro do processo, né? Eu acho que o vendedor é uma das estratégias, inclusive, tá? Que pouca gente explora, viu? Mas falando de ferramenta em si, cara, tem tanto redes sociais quanto o próprio Google, tem uma série de coisas que você consegue fazer voltados para o canal físico, que depois você pode utilizar depois. Por exemplo, tem uma campanha no Google, que é campanha para estabelecimento físico também, onde ele imprime no mapa, onde ele imprime onde ele imprime um search, onde ele imprime um display. Como que você faz isso? Tem o Google My Business, né? Você dá suas lojinhas dentro do Google My Business, conecta no Google Ads e você começa a girar campanha lá dentro. O que é o legal disso? Vai chegar um momento que, com o volume de dados gerado, o Google vai conseguir falar para você quantas pessoas foram até a sua loja, Chape. Imagina que rico que isso saber que na loja tal foram 1.000 pessoas, na loja X foram 3.000 pessoas, na loja tal foi 5.000 pessoas. Num dado momento, o próprio Google Analytics começa a consumir essa informação de visita na loja também. E aí você consegue saber não apenas de qual campanha que veio esse tráfego, mas de qual canal. Se veio do orgânico, se veio do pago, se veio de rede social. Cara, isso é riquíssimo. Falando de rede social, você consegue ir mais profundamente ainda. Enquanto o Google, via esse carinha aqui, né, via GPS, sabe que você foi até a loja, pelo Facebook você consegue saber se a pessoa, inclusive, comprou. Tem uma coisa lá dentro do Facebook chamada conversões offline. O que são as conversões offline? Você cria uma lista de clientes com os dados dos seus clientes, né, informação de contato, etc., nome, telefone, enfim. Você vai colocar a data de compra e valor da compra. Você vai subir essa planilha dentro do Facebook e ele vai fazer um match com aquele conteúdo que você subiu. Cara, ele vai atribuir, dentro da janela de conversão, né, ele vai atribuir aquela venda a determinada campanha. Essa campanha gerou tantas vendas para essa loja, essa aqui tantas vendas. Então, imagina que rico que isso consegue ser para você. Tem um cliente meu aqui de material de construção, que ele hoje, antes ele gastava, sem brincadeira, Chapa, ele gastava quase 200 mil reais de folheto. Imagina o tanto de folheto que esse cara não faz. Ele domina aqui a Grande São Paulo. Cara, só a poluição disso é bizarro, né? Cara, hoje ele não gasta, cara, assim, 1/8 disso para fazer campanhas em redes sociais que tem um alcance muito maior, tem uma frequência muito maior, não polui o meio ambiente e você tem certeza que a galera realmente viu o anúncio e foi impactado. Né? Então, a gente está passando hoje por um processo de migração de estratégia de atração que pode ser muito importante
se a pessoa souber fazer e saber valorizar isso também. Eu acho que existe Você tocou em 2 pontos importantes aí, né? A necessidade de alimentar uma base de clientes que já teve uma experiência, isso seja até para aumentar a frequência de compra ou estimular uma frequência numa compra única, né? Entender onde estão os gaps da experiência dele, por que ele deixou de comprar, né? Às vezes é uma coisa que está alheia às suas capacidades, né? Ele teve um problema econômico, está sem dinheiro, tal, mudou de cidade, não tem o que fazer, mas tem coisas que a gente consegue atuar. E a gente olha, assim, o e-commerce, por exemplo, ele tem uma conversão muito baixa, assim, né? E é normal, pelo estilo de compra que o cliente faz, é sozinho, tem um monte de dispersões, né? A rede social piscando, o e-mail, o telefone tocando, a gente navega em abas, né? Tem um monte de coisa, de repente eu vou ver uma notícia ali, o cara se perde, né? E aí isso faz com que ele faça diversas perguntas. Será que eu preciso? Será que está caro? Será que vai ficar mais barato depois? Será que eu vou aguardar Black Friday? E vice-versa, né? Então, eu vejo agora muitas lojas colocando o WhatsApp, por exemplo, no meio dessa jornada, que é justamente para humanizar a relação, que é o que você comentou, porque, de fato, se eu estou ali no meio do processo, o vendedor vai tirar essas dúvidas, né? E ele vai me desviando ele tira a percepção de preço e aumenta a percepção de valor, né? De forma que, de repente, eu vou comprar um item X lá, que é mais complexo, eu tenho dúvida, ele tira as dúvidas, ele fala que eu posso comprar aquele outro, e a comparação que eu fiz foi aquele item versus um item similar em outra loja, mas na hora que começa a colocar mais coisa, um desconto ali, uma condição ali, a entrega mais rápida, a montagem, sei lá o que ele vai entregar de vantagem, a gente para de conseguir comparar, e a gente nem quer comparar, na verdade, como consumidor, porque a experiência está boa, fluida, então é por ali que eu vou. Então, eu acho que também fica essa demanda de aproveitar a base de clientes, né? A gente tem um cliente aqui na casa do Zap que tinha milhares de cadastros de clientes antigos e é um tipo de negócio que, assim, você não compra com tanta frequência, mas ele tem um mix grande de produtos. Eu tenho quase certeza, cara, que as pessoas deixaram de comprar simplesmente porque elas esqueceram, sabe? Se elas não foram estimuladas, assim. Exatamente. É bom, mas hoje é muito corrido o dia, né? Então, sei lá, eu quero comprar um negócio, a gente compra com prioridade itens que a gente precisa. E a gente precisa de itens que estão doendo. Então, é alguma coisa, o tênis que está apertado, você vai comprar um tênis novo, é algum material esportivo, você vai fazer um esporte novo, é um caderno, porque o caderno acabou, é um computador novo, porque o seu não está bom, entendeu? Mas se tiver tudo nos conformes, a gente consegue passar dias sem comprar nada. E eu acho que existe uma negligência a essa base de clientes que aí o digital consegue aproveitar, né? Exatamente, com certeza. O digital ele consegue cobrir justamente todos esses pontos, né? E assim, usando com inteligência essas estratégias, o Chape, via comportamento, via interesse, cara, assim, você consegue inclusive recomendar coisas, né? E sugerir coisas que nem o cliente mesmo estava achando que estava no momento dele comprar ali. Né? E o que você falou ali do vendedor, né, no meio da jornada, ele tem o poder de fazer isso. O vendedor tem o poder ainda que, cara, a tecnologia está trabalhando para isso via inteligência artificial e o caramba, que é entender o que o ser humano de fato está precisando naquele momento, cara. Muitas vezes o vendedor ele consegue, na conversa do WhatsApp dele ali, criar um nível de empatia tão grande com o cliente dele, que ele consegue até vender mais coisas do que ele estava imaginando que venderia no início. Né? E olhar para isso é muito importante nos dias de hoje. Eu acho que com certeza ele acaba vendendo, e existe assim, tem essa parte dele vender mais, dele conseguir vender melhor, de trazer uma melhor experiência, mas tem uma questão de fundo que é não deixar com que o cliente vá para outro lugar, né? Então, se o vendedor consegue acompanhar o cliente ao longo dessa jornada, ele vai gerar rentabilidade, vai gerar satisfação, e aí o mais legal, que é a fidelização, né? A gente também está na era do relacionamento e na era da recomendação. A partir do momento, assim, você deve escutar várias coisas que acho que todo mundo escuta, tá? Não é, acho que todos, né? Uhum. Você conhece um cara que faz isso? A gente tem um grupo em comum aqui agora de professores aqui, né? Acabou de o cara pedir uma indicação de alguém, entendeu? Ali, tem um cara que faz tal coisa, alguém conhece. Aí alguém indica minimamente esse profissional, essa loja, ele vai ser pesquisa sobre aquele tema, né? E aí é que está o X da questão. Muito difícil a gente
numa venda pura de e-commerce, você conseguir trazer esse nível de experiência e esse nível de confiabilidade no processo, entendeu? E aí você exatamente. Tem um exemplo aqui, tem um cliente que vende equipamentos esportivos, aí ele fala, o que eu faço? Quando tem produtos de maior complexidade, eu coloco comprar, né? Então ele segue pelo fluxo normal de checkout, e embaixo eu coloco fale com o especialista por WhatsApp. Durante a jornada inteira tem aquele botão lá do WhatsApp, né? E aí o que eles detectaram lá? Que antes esse WhatsApp caía no saque. E o cara do saque não é um especialista em produtos, né? O cara do saque é um cara que vai falar sobre o pedido, onde está, de repente passar um status, ajudar a resetar a senha, sabe? Mas não é um especialista no produto. Então, vamos imaginar um cenário onde eu quero comprar uma bicicleta. Num cenário normal, comprando uma bicicleta sozinho, eu já sei que eu vou ficar perdido. Eu vou olhar a descrição, vou comprar o que tem lá uma imagem em 3D, de repente tem um vídeo e tal, para entender se a bicicleta é legal, vou entender se ela é adequada para o meu uso, né, para o meu peso e tal, e eu vou acabar comprando se tudo der certo, né? Se eu não desviar no meio do caminho, porque eu vou ter muitas opções. A hora que eu coloco um especialista, ele pode falar, esse não é adequado, mas esse outro é. E se eu vou comprar uma bicicleta, fatalmente eu preciso de uma roupa de bicicleta, de um capacete de bicicleta e, quanto muito, um suporte para levar a bicicleta no meu carro. O vendedor pode vender tudo isso, né? Pode. Porque se for num cenário normal, eu vou comprar a bicicleta, vou esperar ela chegar e aí eu vou comprar o resto, entendeu? Dificilmente eu vou comprar tudo ali, né? E você tem um ponto, Chape, que assim, você falou a palavra especialista. O especialista ele vai se conectar com o desejo da pessoa que está comprando. Né? E aí ele vai conversar na mesma língua, ele vai entender o desejo. É diferente do cara do saque. O cara do saque, você falou, resolvedor de problema. Né? Mas não é o cara que vai conectar. E assim, acho que existe uma coisa que pouca gente faz, que é se colocar do lado do cara do outro lado, né? E assim, é uma coisa hoje que, assim, um exercício que não é difícil de fazer, porque a gente, qualquer um, né? O vendedor ali, o gerente da loja, o cara de expansão, o chefe das franquias, todos são consumidores em algum momento, né? E a gente tem experiências boas e experiências ruins, né? Então ele não consegue se colocar e falar, pô, será que é legal pro cara? Eu vou mandar o cara aqui para a loja, mas ele está comprando e-commerce, aí ele vai esperar 10 minutos para ser atendido. O que ele vai fazer nesses 10 minutos? O que pode acontecer nesses 10 minutos? Né? Um monte de coisa. De repente eu tenho 5 minutos que eu estou esperando ali o Uber, e aí é aquele tempo que eu tenho ali para, de repente, tirar uma dúvida. O cara vai me responder daqui a 10 e eu já estou numa reunião, já estou fazendo outra coisa, né? Ou o cara está buscando o filho da escola, ou ele desliga o celular. Então, assim, tem uma coisa que acho que é muito relevante, que é entender que essa jornada hoje é diferente, e ela é facilitada por diversas coisas, pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, pelas recomendações, pela proliferação do e-commerce e desse consumidor, né, que está digitalizado, pelo tipo de consumo que ele faz e o que ele prioriza. E aí acho que falta um pouco do outro lado, né? Tanto é que a gente, quando tem uma experiência boa, a gente se surpreende. Né? É verdade. E aí, às vezes, a gente tem uma experiência ruim e fala, nossa, esse cara tem tudo para dar certo, porque ele gastou uma fortuna, ele contratou uma boa plataforma de e-commerce, o e-commerce está bonito, ele tem uma boa marca, o produto é bom, o vendedor na loja é simpático, a loja é bonita, só que está desconectado, né? Aconteceu comigo esses tempos. Está desvirtuado. Não posso falar o nome, mas eu fui comprar um óculos online. E é uma ótica super conhecida, tal, e aí eu fiz uma análise ali do processo de compra, tal, por isso que eu fui comprar, na verdade. E, cara, assim, eu só comprei porque eu estava trabalhando, assim, porque fizeram de tudo para não comprar, sabe? Fizeram de tudo para não comprar, isso mesmo. Porque, por exemplo, eu vou à loja, né? Então, imagina que a hora que eu vou à loja, aquela ótica bonita, está separado, eles estão segmentados os óculos, né? Os óculos estão em volta, no meio tem aquelas mesinhas ali, aí alguém me atende, se eu tiver dúvida, rapidinho eu pergunto, alguém responde, né? Eu consigo separar ali por preço, consigo separar por marca, se eu não conseguir encontrar, alguém vai me ajudar, e aí no e-commerce já começa daí, porque eles já não estão muito bem segmentados, aí eles têm um provador virtual, não estão todos os óculos lá, e não tem uma lógica do critério de quais estão lá, aí o provador virtual fala em português de Portugal, e aí não tem problema nenhum, mas como você tem que fazer uma configuração, virar o rosto, fala muito rápido, às vezes você falha ali no que você escuta, se o cara tiver um áudio ruim do computador, não vai funcionar.
Aí você vai para o checkout, ele não te dá previsão do que vai acontecer, que hora você vai mandar a receita, né? A hora que você compra o óculos, ele vem com uma lente, você compra outra lente, mas aquela que está lá não sai. Então, assim, ele cria muitas dúvidas, né? E aí a gente não pode ter dúvida no processo, né? Porque a gente tem muita opção de consumidor. Se a gente tem dúvida, a gente na dúvida não. Né? Exatamente. Aí o cara vai lá e fala assim, nossa, mas a gente investe horrores no e-commerce, a gente contratou aqui um bom sistema, uma boa agência, um bom consultor, tem um gerente de e-commerce ali que é bom. Não, ninguém fez o básico, entendeu? Que é sentar ali e falar, eu vou comprar esse óculos do começo ao fim, eu sou um cliente nesse perfil. Né? Primeira pergunta, está refletindo a experiência da loja? Está refletindo a experiência da marca? Segunda pergunta, ele vai dispersar no meio do caminho, ele vai ter muita... Porque você tem que ir tirando as dúvidas, não colocando mais dúvidas, né? E aí eu entreguei o relatório, mas assim, o que eu fiquei assustado? Eles confidenciaram que eles olham lá os KPIs e falaram, a gente viu que não está funcionando, a gente colocou mais produto e não vai, a gente diminui o preço e não vai, a gente faz o cupom e não vai. Eu falei, cara, mas o cara tem que ter muita vontade de comprar. O problema não é esse, exato. Então você vai pegar aquele mundo de clientes, aí vai fazer um funil, aí esse funil de pessoas que podem comprar, vários vão embora. Vai ficar quem? O cara que não tem opção e o cara que, tipo, para ele aquele valor que ele está gastando, ok, então ele vai arriscar, como a gente faz com os produtos aí desses sites chineses que demoram para chegar. Você coloca lá, você esquece. No risco. Se chegar, beleza. Se não chegar, perdemos pouco. Então, eu acho que falta uma parte de cultura, e aí é o nosso próximo tema, que é a unificação dos canais de comunicação entre um e outro. Acho que hoje é muito difícil, né? Você ir numa loja e falar, é a mesma coisa. Assim. Parece que a marca em cima é igual. É uma coisa. Os outros são os mesmos, mas o resto é tudo diferente, né? Mas isso vai muito dessa cultura que a gente mencionou no final, no começo desse vídeo, falando onde a galera acha que um canal é concorrente do outro, cara. Isso começa daí, parte daí. Né? A partir do momento que você entende que não é isso, você começa a ir alinhando as pontas. E assim, tem um negócio, cara, tem um case, né, que o presidente da Sony, uns anos atrás, ele falou assim, cara, o cara que entra na PSN, o cara que entra no site, o cara que se loga pelo videogame, cara, ele quer a mesma experiência em tudo. Se ele se loga, ele vai fazer uma compra no carrinho e depois eu pergunto quem que é esse cara vai ficar ofendido comigo. Como assim quem é esse cara? Eu jogo todo dia. Eu vou perguntar lá no e-commerce dele quem é o cara? Não, ele tem que se logar, ele tem que ter o mesmo assédio sempre. A comunicação tem que ser unificada. E o cliente hoje, ele sente isso. Né? É muito incômodo quando a gente tem um problema, seja no canal digital, seja no online, mas aqui a gente quer resolver pelo canal que para nós está mais fácil, e a gente tem que começar todo aquele processo de novo. A gente tem que falar uma outra linguagem, a gente tem que esperar de um outro jeito. Cara, e assim, hoje é o que eu mais encontro. Eu não tô falando só de e-commerce não, cara. Tô falando, cara, ferramenta. Você vai falar aqui com ferramenta de marketing, por exemplo, aí falando uma dor até do meu lado, que querendo ou não é um processo de atendimento também, mas é a mesma coisa, cara. Às vezes você abre um chamado com um, aí você pega o chamado com outro cara, assim, é impressionante como os caras não se conversam, sabe? Você tem que começar tudo de novo. E levar esse tipo de experiência negativa para um e-commerce, cara, é tudo que o cliente quer para sair fora. A não ser que nem você falou, o cara queira muito comprar, mas... Se não for isso, cara, ele vai pro concorrente do lado ali. O concorrente tá só uma abinha do lado, né? Nem você falou, a gente navega por abas. Tá do lado, cara. E às vezes, assim, é que a gente falou sobre a parte do comportamento desse cliente, né? Às vezes o concorrente não é um concorrente direto, entendeu? Às vezes você mesmo tira aquele produto, aquele serviço de prioridade do cara, entendeu? Porque ele se convenceu, ele entrou, ele pesquisou... E aí você deu um tempo para ele pensar e falou, cara, não preciso disso agora, não preciso trocar agora. E é justamente, acho que essa dificuldade, né? Aumentar o ticket, a frequência e fidelizar esse cliente de forma que ele seja um divulgador, né? A gente olha toda essa busca aí por influenciadores e tal, ela está justamente ligada a isso, né? Sendo que, assim, é muito mais poderoso hoje você ter uma base maciça de clientes influenciadores, que é uma coisa bem isenta, ele não vai te cobrar nada por isso, do que, de repente, um cara desse aí famoso que todo mundo sabe, no fundo, que ele está lá falando porque ele está ganhando alguma coisa, né? E também é algo que também não é acessível a todo mundo, mas o seu cliente né?
Então, quando a gente olha assim, parte de recomendação, e quando a gente se depara como cliente também, que a gente quer comprar alguma coisa e tal, e a gente fala, nossa, para quem que eu pergunto? Né? E às vezes a gente. Com quem que eu tinha minha dúvida? A gente não tem muita opção, entendeu? Então, assim, se aparecer alguém, é ele que a gente vai se agarrar, entendeu? Isso serve até para coisas triviais, um marceneiro, entendeu? Griteiro, você vai perguntar para alguém, você não conhece ninguém, entendeu? Você, né? Não é o seu mundo, entendeu? Você vai pegar um cara na rua lá e falar, você faz isso, tal. Então, e isso funciona hoje também com os padrões de consumo. O que está acontecendo, até a gente tem essa parte do comércio por assinatura, tal, é justamente isso, é entender esse cliente para trazer uma experiência de longo prazo, né? E aí o que você falou, poxa, eu estou jogando todo dia, mas eu sou o mesmo cara que compro uma televisão, entendeu? Eu sou o mesmo cara que... Né, eu já estou ali, o cara já me conhece, ele já sabe o horário que eu tô, ele já sabe o dispositivo que está plugado. Meus hábitos. Ele já sabe meus hábitos, ele sabe que hora que eu durmo, que hora que eu acordo, mas ninguém aproveita. E eu acho que tem um sintoma de acomodação desse cliente que é justamente esse, né? Todo mundo, eu até converso às vezes assim com alguns alunos, tal, e eles falam: nossa, eu estou aqui na empresa X, a gente fez estratégia mirabolante. Eu falo: legal, cara, mas assim, e o resto? E o arroz com feijão, entendeu? O basiquinho. Sim, tá bem feito. Sabe, né? Sabe uma coisa que acontece muito? Sabe uma coisa que Pode. acontece muito, Chapo? Uma coisa que acontece muito é o seguinte: às vezes o cliente paga, o lojista paga pelo cliente vir. O cliente achou o produto que ele estava precisando, muitas vezes ele veio a partir de uma dor, né? Ele não sabia direito o produto que ele estava querendo. Ele entendeu, caiu na sua página e ele viu que aquele produto serve para ele. Mas, cara, tem tão pouca informação, tem tão poucas coisas que vai ali clarear a ideia do cara que ele vai acabar pesquisando por aquele produto no Google. E, cara, assim, se ele for para o Google, vai ter um monte de outras pessoas ali, muitas vezes tendo um conteúdo mais rico que o seu, tendo um atendimento diferente que o seu e dando mais informação do que o cliente precisa na hora que ele colocou. Então, veja, ele iniciou a jornada a partir de você, mas ele vai comprar no concorrente porque o concorrente ofereceu um atendimento diferenciado, porque o concorrente mostrou um conteúdo diferenciado para ele que educou esse cara muito mais. Né? Então, é um problema sério isso. Você pagou para outra pessoa ter o lead. Mas é justamente o que você falou, né? É esse poder, né? Então, o que era antigamente no físico de ter um ponto privilegiado, agora é tudo você tem que pagar um pedaginho ali. Você paga um pedaginho para estar no Google, vai pagar um pedaginho ali para estar nas redes sociais. Mas, de novo, assim, eu acho que o que mais funciona é fazer uma alimentação nessa base e criar um relacionamento com essa base. Sim. Né? E aí isso tudo passa por uma estratégia global de alteração da entrega que você vai fazer para o cliente e da equipe, né? Não adianta a gente querer fazer de tudo e aí você chega lá aquele vendedor sisudão que está acostumado a fazer, porque ele é a imagem da loja, né? A gente olha um grande investimento das marcas premium em avatares, né? Que eles estão tentando humanizar, e quem tem capacidade de humanizar coloca, coloca as coisas desconectadas, né? Eu acho que esse é um grande negócio, né? A gente olha, eu olho hoje, eu compro pouca coisa, né? Mas a gente acaba comprando onde a gente se sente bem. Eu não seria mais. É a primeira compra, é isso que eu falo para todo mundo, cara. Você conseguir a primeira compra, o resto é com você, entendeu? Porque a primeira você vai ter que brigar no preço, a primeira você vai brigar num universo muito grande, mas a partir da segunda ou terceira compra, e aí tem uma série de produtos, né? Tem produtos que, ok, são produtos mais difíceis aí, né? Um colchão, uma geladeira que troca com menos frequência. Você quer estender seu mix para vender outras coisas, mas tem produtos que acabam, né, cara? Tipo, gente que vende, tipo, cosmético, né? É um produto maquiagem. Exatamente. E aí, Rafa, para a gente seguir aqui, tem uma parte de expansão dos pontos de relacionamento utilizando a força de vendas do PDV. Aí a gente falou um pouquinho, mas para a gente entrar um pouco mais no detalhe de como a gente coloca esse vendedor, de fato, no meio dessa jornada. E que ele tem esse entendimento que às vezes não é ele que vai concluir a compra, mas beleza, entendeu? Porque é bom para todo mundo. Com certeza. Cara, assim, eu vejo hoje, né, tem várias formas de você realmente conseguir expandir o alcance das pessoas que estão chegando na sua loja ou que estão chegando no seu e-commerce. Mas eu vejo hoje o WhatsApp como uma ferramenta, cara, assim, muito, muito forte para isso, né? É claro que a gente precisa tomar uma série de cuidados quando a gente fala de WhatsApp, quando a gente fala de atendimento via WhatsApp, tem muita gente que acha que é só ir lá,
pegar uma lista em qualquer lugar, sair mandando WhatsApp para todo mundo e tá certo. Cara, não é bem assim. Eu acho que a gente precisa ter uma estratégia muito... Você pode, cara, assim, discernir sobre isso muito melhor do que eu, inclusive, você é especialista nessa parte, mas eu acredito que você utilizar os seus vendedores, acredito muito nisso, cara, como realmente uma força de atração. Cada pessoa hoje é uma mídia. Foi o que eu falei lá no começo. Se você tem um vendedor que tem 1.000 pessoas que seguem ele, outro que tem 500, outro que tem 2.000, e você faz com que esse cara trabalhe para você, ele vai ser remunerado por isso, você consegue fazer com que essa pessoa traga novos clientes para você de maneira orgânica, né? Ele vai utilizar a audiência dele. Além disso, cara, imagina só, o que a gente consegue fazer? Se você coloca o seu vendedor no circuito, mesmo que ele não venda, mas se ele consegue trabalhar com o mesmo pensamento, da mesma maneira que a gente trabalha o e-commerce, tentando pelo menos pegar o contato desse cara. Ele pega o e-mail desse cara, ele pega o telefone desse cara, ele pega para conversar depois, não precisa vender. Você pode fazer uma estratégia depois de marketing direto e até de mídia mesmo com esse cliente que não comprou, fazendo remarketing para ele. Se você pega uma lista de pessoas, por exemplo, e sobe no Google, você faz remarketing para ela. Você pega uma lista de pessoas, sobe no Facebook, você faz remarketing para ela. Quem são as melhores pessoas para conseguir esses dados? Os vendedores. Claro, sempre tomando cuidado com a leizinha da LGPD aí, né? Não ficar divulgando e tal, não, né? Deixar tudo codificado bonitinho. Mas você pode fazer isso com a sua força de vendas. Se cada um desses caras conseguirem captar 10, 15 pessoas para dentro da sua base, imagina o que você não consegue fazer em marketing direto e em remarketing. É que aí você pegou um ponto importante. Eu acho que tem uma visão que tem os seguidores lá do vendedor, tem uma base que ele pode explorar, mas que a primeira base a ser explorada é só a base de clientes, né? Exato. E aí é transformar o vendedor num agente de relacionamento, porque ele vai ajudar a humanizar essa relação, ele vai, de novo, né? A gente está num momento digital que o consumidor ele vai tomar decisões dentro das informações que ele tem, né? E a partir do momento que você bota um humano ali para ajudar ele a ter as informações corretas, no formato correto, então imagina que, vou usar o exemplo da bicicleta novamente, vou comprar uma bicicleta porque eu tenho um evento que eu preciso andar de bicicleta. Assim, eu vou entrar no site, ele vai falar que vai me entregar em X dias, é uma coisa. Outra coisa é alguém no telefone falar, eu vou te entregar sábado. Fica tranquilo que sábado está por aí. Né? Aquela dúvida que eu tinha acaba ali. Né? Então, e aí isso só é capaz de ser feito por um humano. E eu acho que essa base hoje justamente é negligenciada. Outra coisa muito importante do WhatsApp hoje a gente tem anúncio, a gente dá um X no anúncio, né? A gente tem a rede social, a gente bloqueia a pessoa da rede social, né? A gente assiste serviços de streaming justamente porque eles não têm propaganda. E é uma coisa que ninguém... muito bom, não tem propaganda. Quando a televisão a cabo começou, esse era o pretexto também. Ela não tinha propaganda. Né? A sua assinatura é que rentabilizava os canais. Então, pode ser que venha amanhã a ter. Mas o que eu quero dizer o WhatsApp é algo pessoa contra pessoa. Quer dizer, você consegue abordar sem incomodar. Exato. Né? Porque imagina só, a gente está aqui nesse momento e alguém aqui manda um WhatsApp para a gente vai responder depois, entendeu? Agora, se a pessoa liga, a gente não vai responder. Provavelmente a gente não vai retornar a ligação. Se vier no número central, então, muito menos. Se a pessoa, por acaso, liga depois e a gente está no compromisso de novo, a gente vai bloquear o número. Né? Fala, deve ser alguma propaganda aí que eu vou cancelar. Se um vendedor faz uma boa abordagem, uma boa primeira abordagem, certamente você vai acabar respondendo. Quando a gente fala de boa abordagem, é uma boa abordagem mesmo, entendeu? Porque a partir do momento que você cria um robozinho lá para mandar uma mensagem padrão com primeira mensagem, você joga tudo por terra. Fala, eu sou da loja tal, não, cara, sou fulano de tal. Né? Você tem algo que vai aproximar essa relação comercial de uma relação interpessoal. As pessoas estão se relacionando cada vez mais, com mais pessoas, justamente pela tecnologia. Então, exato, você não pode jogar isso fora, não é mesmo? Você não pode ir ali e jogar por terra, né? O fulano de tal, né? Tudo bem? O cara não é tratado assim, né? Eu tenho um nome duplo, né? Então eu já consigo separar bem, né? Quando eles me chamam de senhor Luiz, eu já sei que é alguém que não me conhece. Numa loja, por exemplo, eu não dou meu nome Luiz, né? Eu dou o nome que todo mundo me chama. Então o vendedor conseguiria falar comigo e o mailing não. É isso que eu quero dizer. Justamente. Eu não daria o mailing não. A não ser
Que aí, de novo, mas o mail não vai funcionar, o e-mail não vai funcionar. Vai. Só que o nível de vantagem que você tem que dar para atrair o cara num outro meio é muito maior do que o que você tem que dar no WhatsApp, porque às vezes é só um acolhimento, né? Às vezes é só uma palavra e vai funcionar, né? A gente... isso eu acho que é algo que as empresas têm que olhar, sabe? Tem que regrar. Eu lembro que eu tinha um cliente que ele falava que o único motivo dele, assim, do vendedor, assim, uma coisa que eles prestavam muita atenção era como o vendedor agia nas políticas de troca. Porque ele não ganhava comissão nenhuma, ele perdia a vez ali do rodízio, né, de quem entra na loja, mas é uma coisa muito importante, né, para a loja, porque às vezes é um cliente que ganhou o presente, que ele nunca compraria lá, e ele vai ali, e se o vendedor for esperto, ele vende mais alguma coisa, ou ele vê que é legal e passa a ser um cliente, e ele coisas, né, ele já teve uma insatisfação porque não serviu, então ali é a hora de você resolver esse problema, tal, e eu acho que agora é a mesma coisa, é esse papel desse cara aí, independentemente se ele vai fechar a venda ou não, mas aí tem uma missão também das empresas de trazer algum tipo de vantagem, remuneração, bônus, ou Exato. papel, né? Porque hoje está muito vinculado, se eu vendo, eu ganho comissão, se eu não vendo, eu não ganho comissão, ou seja, se não está na minha vez, ok, né? E a gente... Eu acho que esse é um ensinamento geral, mas é algo que hoje ainda é uma exceção, mas daqui a pouco ele deixa de ser algo diferente, cara. E aí todo mundo vai ter, se você não tiver, e vai ter que criar outros diferenciais. Eu acho que é uma missão da empresa. Exatamente. Pelo canal do WhatsApp, você tem aquela grande vantagem, como você falou, né? De iniciar uma conversa de verdade, assim mesmo. Cara, eu tiro por mim, assim, eu sou consumidor digital, assim, muito forte. Eu pratico esporte, gosto de jiu-jitsu. Cara, você quer começar uma conversa comigo? Fala de jiu-jitsu. Por que não um vendedor que eu tô acostumado a comprar numa loja, pode de vez em... Ele sabe que eu sou cliente, ele pediu meu WhatsApp, eu dei meu WhatsApp para ele de bom grado, então eu dei um opt-in para esse cara. Por que não? Ele pode mandar uma mensagem para mim e falar: e aí, Rafa, como é que tá os treinos? O kimono tá legal? Né? Pô, e aí, serviu, encolheu, não encolheu? Cara, eu vou responder esse cara dando risada. Entende? De repente, esse cara, nessa puxada de conversa que ele deu comigo, ele fala: ô Rafa, cara, eu tô com uma oferta aqui de um kimono, cara, novo, slim. Você não quer quer que eu te mando umas fotos para você ver? Aí você me fala, se você quiser, eu te mando o link de pagamento. Cara, assim, começou uma conversa comigo, entende? Pelo WhatsApp, coisa que a gente não conseguiria fazer por e-mail, coisa que a gente não consegue fazer numa mídia, apesar, né, de toda a inteligência que a gente tem hoje em campanhas de mídia. Mas é o que você falou lá no começo que eu achei perfeito. O humano, cara, ele tem a possibilidade de começar uma conversa muito mais pessoal hoje e realmente entendendo, né, a necessidade que o cliente tem. Então, isso eu acho que faz muita diferença. Eu convido quem tem aí, né, a possibilidade de fazer isso, cara, tenta fazer uma lista desses clientes, passa para o seu vendedor, dá o opt-in no cara e conversa pessoalmente. Pergunta como está o produto, pergunta se usou bem, como é que tá. Cara, tenho certeza que vai fazer uma diferença gigante na recompra e nos números posteriores aí. Você trouxe um ponto importante aí, que é a personalização dessa relação, né? Então, quando você personaliza, você acaba se diferenciando. E assim, minimamente, se você não colher ali uma venda, no momento você vai colher uma venda futura, ou assim, no mínimo, uma informação que vai ser relevante, e até para você construir uma campanha assertiva, né? E aí a campanha não está só ligada ao que eu vou fazer no marketing digital, está ligada ao que eu vou fazer no marketing offline, está ligada à política de oferta, né? Então, eu acho que a missão, acho que o que a gente deixa aqui, Rafa, a gente está quase terminando, eu vou deixar um tempinho aí para você encerrar, é justamente a importância de se colocar no lugar do cliente, entender que ele está circulando por todos esses canais, para ficar um número aí para todo mundo. A abertura de mensagens no WhatsApp é mais de 90% taxa de abertura. Então, assim, você vai ter mais de 90% de chance de alguém te ouvir. Aí depende de você acertar a mensagem, né? Então, tá mais do seu lado do que do dele. E a gente passou por uma fase onde o poder estava tudo no consumidor, a gente está escrevendo alguns materiais, teve algum momento que uma criança era proibida numa loja, hoje você leva um cachorro, porque ele quer que você vá lá, né? Então, isso fez com que gerasse esse empoderamento desse consumidor, ele está muito poderoso, ele que decide a hora que ele vai falar, se ele vai falar, mas agora tem essa oportunidade, justamente pelos mensageiros aí, do vendedor também abordar e não depender da ação do comprador. E aí é o que você falou, é criar um relacionamento que com certeza ele vai vender, né? Com certeza ele vai vender alguma coisa. A gente sempre, às vezes, outro dia eu escutei um comentário
um amigo foi abordado por um vendedor, e eu falei, você comprou tal coisa? Eu comprei, você estava precisando? Cara, eu não sabia que eu estava, mas eu estava precisando. Você vê como é o poder de persuasão, né? Rafa, Exatamente. então aí, cara, a gente está quase encerrando, eu queria deixar um tempo aí para você falar o que você quiser aí para encerrar para a turma que está ao bacana. vivo aí, e também quem está assistindo gravado. Pô, bacana. Quero agradecer aí todo mundo que assistiu até aqui. Eu tenho certeza que esse tema aqui vai ajudar muita gente, tanto quem está assistindo agora quanto quem vai ver esse vídeo aqui depois. É um tema muito relevante, né, nos dias de hoje. Cara, assim, o consumidor, ele realmente está olhando para canais, ele está olhando para a marca, ele não está olhando para os canais em si. Então, espero que a gente tenha ali, pelo menos, traçado os caminhos ali para vocês conseguirem tirar essas ações do papel, tá? E, no mais, fico disponível aí para quem precisar. Dos meus propósitos aqui é compartilhar conteúdo com esse mercado, tentar ajudar o máximo possível esse mercado, que eu sei que é carente disso, né? Por mais que a gente tenha muito conteúdo, mas é muita coisa desconecta. Então, um dos meus propósitos, assim como eu sei que é o seu, Chá, porque você dá aula, assim como eu, nas mesmas instituições, inclusive, é o mesmo, então, por isso que a gente se conecta muito nesse sentido, tá? Então, quero deixar a porta aberta aí para todo mundo. E obrigado pela oportunidade aí de estar participando mais uma vez com vocês aí desse webinar. Show de bola, brigadão, acho que foi bem rico. Sigam a JET aí nas redes sociais, a gente sempre tem bastante conteúdo que a gente cria aqui, o nosso time de especialistas escreve. E a nossa missão é a mesma, né, cara? Assim, a gente está num momento muito legal, a gente está vendo ao vivo um negócio que está mudando a sociedade, aí não só da parte de consumo, mas também da parte das relações, né? Se a gente conseguir unir uma coisa com a outra, é legal para todo mundo. Então, brigadão aí, a quem assistiu até o final aqui ao vivo, a quem está assistindo gravado. Espero que vocês aproveitem o conteúdo. E a gente está aqui para levantar questões e não para dar um guia de como você deve fazer, mas assim, dar uma luz em onde a gente acha que você deve prestar atenção, porque o que a gente vê aí de cliente, de mercado, de aluno, tem muita oportunidade. Tem uma pista muito grande para percorrer. Então, obrigado a todos. Exatamente. Espero que vocês tenham aproveitado. Valeu, gente.